Graça e paz, amada igreja. Que todos tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Graças a Deus estamos na casa de Deus, né? O local onde nós aprendemos do Senhor e nos reunimos para adorar a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amados. Vamos ficar de pé, fazermos a leitura bíblica nessa noite. Vamos ler o Salmo de número 122. Salmos de número 122. Glória a Deus. E esse é um salmo que os peregrinos que peregrinavam para Jerusalém, para as festas, né? Eles cantavam durante a sua peregrinação. Havia um desejo muito grande deles de irem na casa do Senhor, né? De ali poderem oferecer os seus sacrifícios. Hoje Deus ele não aceita mais sacrifício de animais, né? Mas o nosso corpo é em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o nosso sacrifício de louvor nós vamos entregar a Ele nessa noite, amém? Então vamos preparar o nosso coração. Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. E nós vamos orar a Deus nessa noite, amém? Acreditando, crendo que o Senhor ele está aqui nesse local, ouvindo a nossa adoração, ouvindo a nossa oração. Quem sabe você chegou triste aqui, abatido, abatida. Quem sabe você está na tua casa triste, abatido ou abatida, mas o Espírito Santo ele pode te tocar nesta noite, consolar o teu coração, trazer alívio, paz para a tua alma, amém? Mas nós estamos na casa do Senhor com alegria, para adorá-lo, porque quando nós entramos nos seus átrios, ó Senhor, o nosso coração se alegra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos alegres, ó Pai, em estarmos na tua presença, Pai. Ó Deus, o meu coração anela por ti. Quantas coisas, Deus, querem nos impedir de estarmos na tua presença. O mundo oferece tantas coisas, mas graças a Deus, Pai, nós estamos na tua presença para te adorar. Trabalha em cada coração, trabalha em cada vida nesta noite, Pai. Aqueles que estão tristes, consola. Aqueles, meu Pai, que estão precisando de forças, dê força. Aquele que está batido, levanta o caído, Pai. E do montouro, Senhor, ergue o necessitado, Pai. Aqueles que precisam da tua ajuda, seja ajuda. Aqueles que precisam da tua graça, seja graça para eles nesse momento, Senhor. Nós oramos a ti. E recebe a nossa adoração, Pai. O nosso louvor, o nosso cântico de ação de graças a ti, que fazemos com todo o nosso coração, Pai. E é no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te amamos, te adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, o louvor lá, a tua mão está. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá
a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Aleluia, Deus está. Deus está. Quando amanhece, no fim do dia, Deus está, está. Conhece tudo e o que eu preciso nele está, está. Deus está. É o meu consolo, é minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A graça do Senhor nos basta. Aleluia, Jesus. A graça me basta, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão
Senhor. Jesus é o centro, aleluia. Jesus é o centro de tudo, glória a Deus. Exaltado é teu nome, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Aleluia. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Jesus é o centro disso, a igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus é o centro de tudo, amém, amados? Como é bom ter Jesus como nosso centro. Como é bom adorá-lo. Como é bom servir a Ele com todo o nosso coração, amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos assim orando pelos ofertantes, pelos dizimistas da casa do Senhor. E lembrando, meus amados, que na casa de Deus nós temos vários trabalhos sociais, né? Temos o projeto Harmonia. Tem algumas famílias que estão sendo atendidas pela igreja com cestas básicas. Nós só não atendemos mais por causa da falta de entradas, né? Mas tenha certeza que tudo aquilo que você deposita na casa do Senhor está sendo bem utilizado para o reino de Deus. Amém, amados? E vamos orar também, meus amados, neste momento, por aquelas pessoas que talvez estejam desempregadas, passando por dificuldades financeiras também, e talvez estejam no meio de nós, tá bom? E vamos orar para Deus abençoar essa igreja e continuar abençoando a cada um dos irmãos. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós estamos neste momento onde nós iremos ofertar a Ti na Tua casa. Não porque é lei, Senhor, não é lei, mas é uma oferta de gratidão, Senhor. Nós Te entregamos o nosso dízimo, nós falamos dízimo, mas é uma oferta de gratidão ao Senhor. Porque nós acreditamos na redenção, Senhor, que o Senhor pagaste um preço muito alto por nós na cruz. E nós assim investimos no Teu reino, Senhor, para que o Teu reino seja pregado, Pai, nessa cidade, nesse bairro, para que haja expansão dos projetos sociais. E também, Senhor, haja expansão dos projetos espirituais, Senhor, plantação de novas igrejas, plantações, Senhor, de novos núcleos, onde nós poderemos estar pregando a Tua palavra. Mas para isso nós precisamos, Senhor, ter condições de levar a semente. E assim nós oramos para que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que haja um desprendimento, Senhor, do nosso coração, e um desejo grande de ofertar na Tua casa. Nós oramos por cada dizimista, por cada ofertante, que o Senhor multiplique o seu celeiro, Pai. Que a farinha da panela não venha acabar e nem o azeite da nossa botija, do nosso lar. Porque o Senhor é o Deus da providência. E nós oramos também, meu Pai, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, acreditando, Senhor, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós como igreja, nós oramos, meu Pai. Se tem alguém passando por dificuldade aqui, que o Senhor seja a provisão dessas famílias. Deste homem que talvez esteja desempregado, ou esteja esperando uma resposta do INSS. Coloca Tuas mãos nos pés, Senhor, nas mãos do juiz. Assina, Senhor, essa procuração. Assina esse decreto para esse Teu filho, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós, Pai, e aceita a nossa oferta como, Senhor, gratidão ao Senhor, para que o Teu reino, Senhor, seja expandido e pregado no nome de Jesus, assim como o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer amém? Amém, amém. Glória a Deus. Ao Senhor toda a glória, Jesus. Exaltado é o Seu nome, Senhor.
Senhor Jesus, Amém, nós te Jesus. agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, Senhor, que passamos mais uma vez, Senhor, em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até agora, Senhor. Pela proteção nossa de cada dia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Agradecemos também, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados em Tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, as mãos que irão manuseá-las, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja feito tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Agora, Senhor, abra nossas mentes, Senhor, e nossos corações, Espírito Santo de Deus, e introduza a palavra em nós, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos no nome do Filho amado Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos os sempre. Amém. Boa noite, Ebenezer. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Também quero cumprimentar os irmãos que estão via online e acompanhando o culto. Quero pedir a todos que, nesse momento, principalmente vocês que estão online, se desliguem de todas as coisas, que nós vamos ser discipulados pela palavra do Senhor nesse momento. Mas antes de meditarmos na palavra, obrigado, Cláudio. Quero passar os recados semanais. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico, às 10 para as 8 da noite, até às 9h20. Então você está convidado a participar conosco. Temos vagas ainda, faça sua matrícula. E nós temos estudado nesse mês sobre as Escrituras, sobre bibliologia, a inspiração da palavra. Então, nesse mês agora, nós vamos encerrar semana que vem, falando sobre, nós falamos e estamos falando sobre a suficiência da palavra. Então, venha participar conosco, aprendermos juntos, uns com os outros. E também, quarta-feira, nós temos o culto de oração, às 8 horas da noite, onde nós louvamos aqui com 3 cânticos e depois fazemos um rápido devocional de 5 minutos, e depois nós compartilhamos os pedidos de orações e oramos uns pelos outros. Então venha participar conosco, tem sido uma bênção, e assim nós vamos caminhando, um orando pelo outro. Amém? E sábado pela manhã nós temos o nosso projeto com as crianças, aulas de música, e domingo à noite, 18 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Tá bom? Meus irmãos, nós temos meditado nesse mês, se você está nos visitando hoje, nós temos falado sobre essencial, invisível aos olhos. E a verdade é essa, né, que muitas vezes o essencial é invisível àquilo que vemos. Na verdade, as coisas de maiores valor não estão naquilo que vemos. E nós temos visto isso como a nossa visão muitas vezes nos impedem de enxergarmos as coisas como de fato elas são. E você já percebeu como nossas escolhas muitas vezes são influenciadas pela nossa visão? Fala a verdade. Muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que escolhemos, por aquilo que vemos, né? Tudo é assim. E nós temos falado, principalmente em redes sociais, como a rede social, pelas fotos que as pessoas passam, tentando passar uma imagem de que tudo está bem, aquilo nos influencia. Nós queremos ir para o mesmo lugar, nós queremos conhecer os mesmos lugares, queremos viajar, né? Por quê? Porque aquelas fotos passam-nos uma ideia que a vida da pessoa está muito bem. E quando de fato por detrás daquela foto tem alguém que está passando problemas, está com crise na família, crise no casamento, crise profissional, crise na sua vida pessoal. Mas as nossas escolhas são muito influenciadas por aquilo que vemos. E todos os dias nós lidamos com escolha. Todos os dias, diariamente, você tem que escolher alguma coisa. Seja
no cotidiano da vida, do dia a dia. Exemplo, você escolhe todos os dias o que você vai tomar no café da manhã. Ou você encosta na bomba de combustível e você faz aquele cálculo rápido, compensa por álcool ou gasolina. Todos os dias nós lidamos com escolhas. Mas algumas dessas escolhas, dessas decisões, são cruciais para nós. Algumas dessas decisões terá grandes consequências, positivas ou negativas, em nossas vidas. Mas tudo por causa da decisão que nós iremos tomar. Uma decisão pode ser positivo no casamento, ser positivo na família, ser positivo na sua vida pessoal, ser positivo na sua profissão, influenciar em todas as áreas da sua vida. E hoje eu quero pensar com vocês, meditarmos juntos sobre decisões do coração, que é o que nós temos falado, essencial, invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração, quando há discernimento das coisas. E nós já falamos aqui que o coração nosso, ele é uma bússola, e essa bússola nos atrai àquilo que nós damos valor. E Jesus deixou isso muito claro, quando Ele mesmo disse, em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, ou onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aonde você dá de fato valor, aquilo que você de fato valoriza, com certeza o seu coração está ali. E note, como nós cantamos aqui hoje, Jesus é o centro, né? Note que Jesus está falando do centro do coração. Jesus está falando, onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Aonde o seu tesouro estiver, ele está ocupando o centro do seu coração, porque ele se tornou um tesouro para você. E tudo aquilo que nós tivermos então no centro do coração, isso consequentemente gera para nós valores. Tudo aquilo que nós temos no centro do nosso coração, nós valorizamos isso. Isso passa a ter grande valor para nós. E esses valores então, para nós, tornam-se então escolhas. E nós então nos tornamos reféns dessas escolhas, por aquilo que está no centro do nosso coração. Então, tudo o que nós colocamos no centro do nosso coração, se não for Deus, é um ídolo. Se ali não estiver Deus, ele está ocupando o lugar de Deus, então é um ídolo. E João Calvino disse certa feita, nós somos propensos a isso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós somos propensos a fabricar ídolos para nós, seja coisas, seja posses, seja pessoas e principalmente, seja nós mesmos. Nós fabricamos ídolos para nós. Hoje então eu quero pensar com vocês sobre um jovem que foi até a pessoa certa, um jovem que teve a resposta certa, mas na hora da decisão, nós notamos que ele ficou muito triste. A palavra de Deus, Lucas capítulo 18, versículo 28 e 23, diz-nos assim, se você estiver com sua Bíblia, abra, que nós vamos depois narrando e você vai acompanhando. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23, diz assim, certo homem, nos outros evangelhos vai dizer, um jovem, de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus.
Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele e disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois, vem e siga-me. Amém? Amém, meus irmãos? Feche os olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ministrar essa santa palavra em nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, passagem bem conhecida de todos os homens, tirando os fariseus, que já iam até Jesus, com a intenção de pegá-lo de alguma forma, de todos os homens que se encontraram com Jesus, este homem é o único que ficou pior do que da forma que chegou. Ele é o único. E a despeito desse jovem de ter buscado a pessoa certa, abordado o tema certo e ter recebido a resposta certa, então, naquele momento, o teu coração tomou a decisão errada. Vamos então à história. Pense comigo. Esse jovem chegou com uma pergunta essencial, que nós temos que perguntar constantemente a Deus. A pergunta é boa, a pergunta é essencial. Certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O homem chegou com a pergunta essencial. Às vezes, quando vivemos com o sentido apenas daquilo que enxergamos ou que vemos, nós vivemos uma vida como se ela resumisse somente ao presente, ao agora, o que está acontecendo nesse momento. E nós então nos esquecemos que um dia, nossos olhos se fecharão aqui. E ele tem uma preocupação certa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele está preocupado. Hoje nós estivemos fazendo o velório, lá da tia da Elma, da Cléo, 85 anos, tive o prazer de conhecê-la na segunda-feira à noite, pregamos o Evangelho para ela, e ela confessou Jesus como o único suficiente Salvador para a glória de Deus, e na terça de manhã ela foi para o hospital e faleceu. 85 anos. Mas hoje nós falamos lá no velório que não tem idade. Nós temos que fazer essa pergunta constantemente, que a vida eterna é um fato, e a morte, querendo você ou não, se Jesus não voltar, você vai ter que encará-la. Uma hora, a senha vai ser chamada. Esse jovem tem a preocupação certa, mas nós vivemos tempos que cada vez mais as pessoas estão aquém dessa verdade essencial para a vida, a preocupação com a vida eterna. A pessoa vê somente a si mesma, a pessoa vê somente o agora, a pessoa não está enxergando que logo, seja 1/1000 de segundo, ou seja, 85 anos, comparável a uma eternidade, não é nada. Em um momento, os nossos olhos se fecharão aqui,
E aonde então eles abrirão? Para a eternidade com Deus ou para a separação eterna de Deus? Nós temos que nos fazer essa pergunta. Mas apesar então de ele estar certo em sua pergunta, de ser honesto em sua preocupação, ele estava enganado também a diversas coisas. A palavra de Deus nos diz que ele estava enganado a respeito da salvação. Como assim? Certa vez um homem de alta posição perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ele achava então que ele seria salvo por aquilo que ele faria. Ele achava que ele seria salvo pelos seus próprios esforços. Ele achava que ele seria salvo pelo seu próprio mérito. Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa fazer nada. Uma, que você não tem condições de comprar a sua salvação. Uma, que o salmista diz que ninguém pode remir o seu próprio irmão, porque ele não conseguiria remir a sua própria alma. Mas teve um homem que tornou isso possível então. Ele se chama Jesus. Ele morreu na cruz por nós. E nós agora devemos apenas obediência a essa bendita palavra, a palavra de Deus. Mas eu e você não podemos contribuir em nada na nossa salvação. Por quê? Porque o sacrifício foi perfeito. Jesus era o Cordeiro perfeito. Jesus é o homem santo que tirou o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Santo enviado de Deus para morrer na cruz do Calvário. A graça de Deus se manifestou entre nós, se fazendo carne e indo até a cruz, perdoando os nossos pecados. E agora nós temos um novo relacionamento com Deus. Você pode dizer um amém por isso? Esse homem estava enganado. Ele achou que ele teria que fazer algo. As religiões ensinam isso. Diversas religiões ensinam isso. Na Índia, pessoas se deitam em camas de prego, em sol escaldante, para remir a sua alma. Outras pessoas fazem romaria, para assim receber o favor de Deus. Evangélicos fazem barganha com Deus para receber a bênção de Deus. Dá tudo que você tem, porque você dando tudo, Deus vai te dar em dobro, achando então que é abençoado ou salvo por aquilo que ele faz. Não. Deus fez. Jesus disse: está consumado. O preço foi pago, a cédula foi rasgada, e ninguém poderia fazer isso. Mas as pessoas estão enganadas. As pessoas estão enganadas, estão sendo enganadas por outro tipo de evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo disse: se um anjo, ou até eu mesmo, pregar outro evangelho que não for esse, que vocês considerem como anátema, como maldito. Mas nós vimos isso diariamente, se você pesquisar em televisões, em rádios, fazendo troca com Deus, prensando Deus na parede, fazendo barganha com Deus, dando e esperando. Meus irmãos, nós não precisaríamos de mais nada. Jesus pagou algo que ninguém poderia pagar, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que nos abençoa ainda com tantas outras bênçãos vindo de Deus. Deus nos abençoa, porque a sua benevolência dura para sempre. Mas apesar de ele estar enganado, não só com a salvação, a respeito da salvação, existe algo muito preocupante também a nós, que ele estava enganado também sobre si mesmo. Ele estava enganado sobre si mesmo.
Jesus disse a ele: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Olha, eu quero que vocês notem aqui. Jesus está falando mandamento 6, mandamento 7, mandamento 8, mandamento 9. E aí qual seria então a sequência? Vai falar o 10. Não, Jesus volta agora e fala o 5. O 5º mandamento. E ele fala: não adultere, não mate, não roube, não dê falso testemunho, e honre seu pai e sua mãe. Mas depois nós vamos ver o porquê Jesus não falou o 10º aqui. E aí o jovem disse: tudo isso eu faço. Se tem um cara bom, sou eu. Se tem um cara então que vai entrar no céu por aquilo que faz, está aqui o cara. Eu faço tudo isso. O jovem rico não tinha consciência, meus irmãos, de quão grande pecador ele era. Ele se analisava por suas atitudes externas, não entendendo então que a nossa rebelião com Deus está intrínseca em nossa natureza. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, nós herdamos então de Adão essa natureza pecaminosa, tendenciosa a fazer o que é mal, está intrínseca no nosso coração. E esse homem então, ele acha, não entendendo essa rebelião contra Deus, ele não conhece o profeta Isaías, que disse que as nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Isaías 64, versículo 6. E Jesus, então, quero que vocês entendam, ele cita a lei aqui, não como meio de salvação para aquele homem. Jesus não está falando, cumpra isso, cumpra aquilo, cumpra isso, cumpra aquilo. Porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. O que Jesus está falando é que Jesus quer lhe revelar o quão grande pecador ele é. Porque a Bíblia diz que a letra mata. Qual que é a letra? A lei, os mandamentos, ela mata como? Ela me mostra como eu sou pecador, que eu era impossível de cumprir todos esses mandamentos. É isso que Jesus está dizendo. E as Escrituras interpretam a própria Escrituras. Romanos 3,19 diz: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem a lei foi entregue, pois o seu propósito é... Qual é o propósito da lei? Evitar desculpas e mostrar então que todo mundo é culpado diante de Deus. Para que servem os mandamentos? Para mostrar a nossa impossibilidade de cumpri-lo. Para mostrar como nós somos miseráveis pecadores. E o quanto nós precisaríamos e precisamos de um Deus santo e perfeito para cumprir esses mandamentos e remir então nós dos nossos pecados. Jesus está mostrando para aquele homem: olha, estou citando a lei para mostrar que você precisa de um Salvador. Mas ele diz: eu faço tudo isso eu cumpro. E Jesus então disse a este homem: o homem disse a Jesus: tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a juventude. E Jesus disse, quando Jesus ouviu a sua resposta, Jesus segurou o mandamento 10 da cobiça. Quando Jesus ouviu a sua resposta, conhecendo então o coração, Jesus disse: ainda há uma coisa que você não faz. Jesus não disse assim, talvez haja uma coisa.
Jesus não disse assim, ó, vem cá, vamos conversar, vamos pesquisar, talvez alguma falha você tenha. Jesus disse, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, a vida eterna tem que me seguir. Depois, siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu. Quando Jesus, então, surpreende esse homem, não com coisas externas, não com coisas visíveis, mas algo que ninguém vê, Jesus fala agora, falta uma coisa. Uma coisa. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, então, está trazendo o que está no centro do coração daquele homem. Sabe o que você tem aí no centro do seu coração? Jesus está dizendo. Você tem riquezas. Sabe o que tem no centro do seu coração? Tem cobiça. Sabe o que tem no centro do seu coração? Tem avareza. E Jesus sabe o que está no centro do coração. Jesus está trazendo à tona. As virtudes deste homem rico eram aparentes, eram externas. E ele dava a si mesmo, então, a nota máxima por aquilo que ele fazia. Mas Jesus tirou a máscara dele e lhe mostrou o que de verdade estava no centro, no coração daquele homem. Jesus falou, você veio perguntando sobre vida eterna, mas eu vou te falar o que tem dentro do seu coração. Tem algo ainda que você não fez. Tem algo ainda que você precisa fazer. E sendo assim, irmãos, existem algumas coisas importantes que nós, então, iremos levar para casa nessa noite. Para colocarmos em prática. Para não apenas ouvirmos, mas praticarmos. O que é então essencial? Essencial é saber que generosidade é consequência da salvação e não é requisito para a salvação. Você ser generoso não é para você ser salvo. Generoso é o espelho daquilo que reflete o que o Evangelho fez na sua vida. A salvação não é pelas obras, diz o apóstolo Paulo, mas é por meio da fé em Cristo Jesus. Mas ela não é pelas obras, mas é para as boas obras. Generosidade é consequência da salvação e não requisito para ela. Este homem estava enganado com a salvação, como nós vimos. E Jesus aqui não está ligando a sua salvação com a venda dos bens. Não é isso que Jesus está fazendo, lógico que não. Nós somos salvos pela graça, porque Jesus morreu por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para que nós assim tivéssemos a vida eterna. Mas Jesus então está mostrando o que está no coração desse homem. E o que está no coração desse homem é cobiça, é avareza, é dinheiro, é riqueza. Então nós, somos salvos nós não somos salvos porque somos generosos, nós somos generosos porque nós somos salvos. A generosidade é consequência da salvação. Pensando assim e sendo assim, nós precisamos checar então o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus nos dá. O que nós estamos fazendo com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Precisamos rever constantemente como estamos administrando aquilo que Deus nos dá. Porque eu e você hoje somos mordomos de Deus. E não temos nada, e o que temos é Deus quem dá para nós administrarmos.
para nós administrarmos. Nós precisamos rever os nossos conceitos de como estamos administrando. Deus não nos dá recursos somente para a nossa sobrevivência. Não é somente para isso. Deus nos dá recurso para abençoar pessoas mais aflitas e necessitadas. Deus nos dá recurso para atendermos nas obras sociais. Deus nos dá recursos para, assim, acompanharmos com recursos a obra de Deus. Tudo aquilo que temos, nós não merecíamos nada, mas Deus nos dá. O que estamos fazendo? Generosidade não é requisito para a salvação. Muitos ensinam assim. Aliás, esse foi o caminho da reforma protestante, quando o Papa Leão XII mandou sair, então, pedindo, Witzel saiu pedindo e dizia: quando o som da moeda bater no fim do cofre, a alma que você pagou será liberta, e agora entrará no céu. Não existe isso. Não existe isso. Mas infelizmente no meio evangélico também está assim. Só mudou o nome e a placa, mas muitos ainda estão pregando da mesma forma, ensinando que você compra os seus bens, que você compra o favor de Deus, que você adquire por aquilo que dá. Não. Nós somos generosos, abençoamos a obra de Deus, abençoamos trabalhos, abençoamos pessoas que estão passando necessidade, abençoamos pessoas não do meio evangélico, não. Por quê? Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Se nós não fizermos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós estamos desobedecendo a Deus. Mas a segunda coisa que nós levamos para casa é: não deixe nada ocupar o lugar que é de Deus em seu coração. Não deixe nada ocupar o lugar que é de Deus em seu coração. Ainda há uma coisa só, não muitas. Lembrando, Jesus não está falando para ele cumprir a lei para ser salvo, mas Jesus está querendo levá-lo ao seu estado de pecaminosidade, e ele reconhecer Jesus como Salvador. E aí ele diz: uma coisa que você não fez. Para este homem, Jesus então mostra que as riquezas, as cobiças, a avareza está no centro do coração dele. Está no centro do coração dele. E Jesus não está aqui somente falando da riqueza em si, mas está falando daquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Então isso pode ser outras coisas. Pode não ser o dinheiro, talvez você não tenha isso com dinheiro. Mas talvez o sucesso profissional está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Ou pode ser também o seu trabalho. Pode ser os seus filhos ocupando o lugar de Deus no seu coração. Pode ser coisas ocupando o lugar de Deus no seu coração. Como Calvino disse, nós somos profissionais nisso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós procuramos pessoas, coisas, para colocarmos no lugar de Deus, em nosso coração. O que Jesus está fazendo aqui é: meu amigo, o teu dinheiro é o teu Deus. E para mim entrar no teu coração, ele tem que sair. Porque eu não divido lugar com ninguém. É isso que Jesus está dizendo. Talvez seja isso que Jesus está dizendo a nós hoje. Para eu entrar definitivamente, ocupar todos os espaços, o sucesso que você quer tem que sair. O dinheiro que você quer tem que sair. Qual é o ídolo? Qual é o ídolo que nós temos criado para nós, que tem ocupado o nosso coração? Para mim talvez seja um ministério.
E qualquer tipo de ministério que esteja ocupando o lugar de Deus, não compensa. Não compensa. Quais são os ídolos que têm ocupado os nossos corações? A pergunta é: o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Meus irmãos, as pessoas estão sendo influenciadas por tantas coisas, perdendo esse tempo. Eu não estou falando que você precisa estar na igreja para ser salvo, mas para ser salvo tem que fazer parte da igreja, porque você é salvo. As pessoas estão trocando isso, trocando por Netflix, trocando por Disney Plus, trocando por tantas coisas, churrasco, amigos. As pessoas estão trocando isso. Às vezes, deixando famílias. Nós não podemos inverter os valores. Deus, família e igreja. Nós sempre falamos isso aqui. Nós sempre falamos isso. Mas nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Quais são os ídolos que nós temos criado? E se você quer então, como esse jovem, ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo, Jesus diz a nós: eu só entro se isso sair. Deus não divide espaço. Ou é 100% ou nada. Quem dera fosse frio, diz a palavra, quem dera fosse quente, mas porque és morno, estou a pronto de vomitar-te, diz a palavra do Senhor. Mas para encerrarmos nesta noite, renuncie então, e siga Jesus. Talvez você vá até o homem certo, que é Jesus. Talvez você faz a pergunta certa, a pergunta é honesta, mas quando chega na hora, nós fazemos como esse jovem, se entristece, se entristece. Jesus disse a ele: depois, venha e siga-me. E esse jovem, ao ouvir isso, se entristeceu. Aqui deixa eu te falar uma coisa. E não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas Jesus não tem medo de entristecer ninguém. A tristeza faz parte da vida. Não adianta nós fugirmos disso. Como eu disse lá hoje, nós não fomos criados para a morte. E por isso nós não sabemos lidar com ela. E nós ficamos tristes sim. Choramos sim. Não existe super-homem. Jesus não tem medo de entristecer ninguém. Mas Jesus fala o essencial, que é a verdade. A verdade. E eu vou falar para você, como tem ficado cada vez mais difícil ter conversa franca, assim como Jesus teve, com todos. Jesus tinha conversa franca, irmãos. E na nossa cultura brasileira parece ser pior ainda, porque existem algumas culturas que a pessoa fala e aceita. Mas hoje, os pais não conseguem ter mais conversa franca com seus filhos. Porque os filhos vão fugir de casa. Ou então estão sendo acompanhados por não sei quem na internet. Professores não conseguem ter mais conversa franca com os alunos. Nós vimos o episódio aqui em Americana. Uma opinião pessoal, como disse a própria reportagem. Uma opinião pessoal. Não tem como ter mais conversa franca. Pastor, então, vou lhe dizer, vou sair da igreja. Se você chama para uma conversa franca, vou trocar de igreja, tem 1.500 no bairro. Jesus
não fugia de conversa franca, porque Jesus estabelecia a verdade, Ele era a verdade. Ele corrige, Ele confronta, Ele diz: o que tem aí, rapaz? Sabe o que tem no seu coração? Tem algo ainda que você não fez, você está me escondendo, querendo me esconder, mas eu sei. E vem cá, eu não excluo você, mas vai, faça o que você não fez até hoje, dê prioridade a Deus, deixe Deus assim ocupar o espaço. As pessoas estão cada vez mais difíceis de ter conversa franca. Jesus tem uma conversa franca. Por quê? Porque Jesus precisa tratar da tristeza desse homem. Jesus sabia o que estava lá. O que esse homem então precisa fazer para resolver a sua tristeza? O que é? Ele precisa renunciar. Ele precisa renunciar àquilo que está no coração dele. Renunciar os prazeres da vida. Renunciar os nossos desejos carnais. Renunciar o pecado. Renunciar aquilo que nós vemos no celular, que ninguém sabe. Renunciar o que falamos dos outros, que ninguém vê. Ou até mesmo aquilo que pensamos, pedir graça de Deus e tira, Senhor. Renunciar aquilo que tem ocupado o lugar de Deus. Dinheiro, poder, fama, sucesso, bens, pessoas, coisas. Não exclua ninguém, não é isso que Jesus fala, não. Mas saiba que há um lugar no teu coração que é só de Deus. Só de Deus. Ele precisa renunciar àquilo que está no centro do seu coração. Ele precisa resolver a sua tristeza diante de Deus. É de Deus que ele precisa resolver a sua tristeza. É diante de Deus. De mais nada. Ele precisa resolver essa tristeza colocando então os valores de Deus como essencial, porque a sua tristeza foi gerada de um valor invertido. Foi gerada porque houve uma inversão de valores. Nós precisamos então resolver essa tristeza, reorganizando quais são os valores de Deus. Porque como nós dissemos, nós somos influenciados por aquilo que nós valorizamos. Quais são os valores de Deus? Quantas pessoas não valorizam a família? Filhos não valorizam pais. Meu amigo que sabe tudo. Os meninos da escola que têm razão. Ou alguém que nem conhece, que está do outro lado da tela do celular ou do computador. Mas você, pai e mãe, você não sabe nada. Deixa eu te falar, ninguém quer melhor do que seu pai e sua mãe. Valores de Deus, família. Quantas pessoas estão deixando família, abandonando família dentro da própria casa. Não é deixando o casamento, não é fazendo isso. Deixando dentro da própria casa, porque o tesouro, os bens, a riqueza, o dinheiro, está no centro do coração dele. Nós precisamos reorganizar os valores do reino em nossas vidas. A resposta para essa tristeza, então, está em duas coisas: arrependimento e renúncia. Nós precisamos nos arrepender. E não tem ninguém melhor que ninguém. Eu sou o pior pastor. E não falo isso de falsa modéstia. Eu falo porque eu entendo que o apóstolo Paulo disse: eu, o maior de todos os pecadores.
Nós precisamos nos arrepender. Porque todos os dias, diariamente, nós optamos pelas decisões erradas e deixamos os valores do reino de lado. A resposta para essa tristeza é arrependimento. É chegarmos diante da cruz do Calvário e falarmos: Deus, eu me arrependo, porque a tua lei, a tua palavra me mostra que eu sou pecador, que eu não consigo cumpri-la. Deus, eu me arrependo. E deixo então os meus pecados na cruz do Calvário, Deus. Perdoa os meus pecados, que nessa noite eu quero receber perdão e graça do Senhor. E aí então renunciarmos todas essas coisas e seguirmos a Jesus para uma longa jornada de fé, não só de bênção, espinhos, sofrimentos, dores, enfermidades, mortes, tudo isso vem junto, mas vem a presença de Deus diariamente conosco. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que você faça igual eu vou fazer agora, vasculhe. Ou então faça como o salmista disse certa feita: Deus, examina meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E o salmista aqui não está dizendo que ele é bom, ele falando: Deus, existe coisas que nem eu sei. Se tiver, tira. Tira. Eu quero orar com você nessa noite. Quero pedir para você fechar os seus olhos e fazermos um autoexame e falarmos: Deus, o meu coração é um fabricante de ídolos, mas nesta noite eu quero pedir perdão, Deus. Eu quero me arrepender. Eu quero renunciar. Venha, Deus. Vem com teu reino, com teus valores, Deus, no meu coração, Pai. O louvor vai cantar e nós vamos tirar 2 minutos de reflexão, uma oração meditativa, silenciosa, para nós chegarmos à cruz do Calvário e recebermos perdão e graça do nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te louvamos, Pai. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia. Jesus é o centro de Deus, perdoa meus tudo pecados. que há. Quantas vezes, Senhor, tenho te traído, O Deus. início e o fim, Te traído por coisas, desde a Deus, eternidade, tudo é sobre passageiras, Jesus. coisas sem valores, Deus. Jesus, Perdoa meus pecados, Senhor. nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus,
Graças a Deus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Você colocar de pé? Jesus é o centro. Se você nessa noite disso, a igreja. Não quer ir triste, igual esse jovem, Jesus é o centro. quero convidar você a orar e entregar a sua vida a disso, Cristo igreja. nessa noite. Aí é onde você está. Você não pode sair igual. Você teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com a palavra. Nós vamos orar nesse momento. Entregue a sua vida a Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite que o Senhor nos dá, Deus. Pai amado, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos confronta. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala conosco, Pai. E o Senhor traz a verdade a nós. Deus, se alguém nessa noite entregando a vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, enche esse coração de alegria, de paz, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados e deixar, Senhor, na cruz do Calvário, Deus, e receber de Ti, Senhor, perdão e graça. Então, Deus, mostra-nos quais são os nossos ídolos, para que o Senhor venha ocupar o nosso coração. Te damos graça por tudo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um restante de noite abençoado. Oramos pelas famílias desta igreja, pelas famílias que aqui estão, pelas famílias que estão nos seus lares. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graça. E que o Teu amor, Senhor, seja conosco. Que a graça do Filho Jesus seja conosco. E que a comunhão do Espírito Santo seja conosco. E todos juntos vamos dizer um amém? Amém. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.